Por natureza, eu acho que a gente foge do confronto. Mas existem pessoas com uma alma diferente, que seguem outro caminho e vão atrás da luta. Para quem vive de casa, são só alguns minutos de emoção no conforto do sofá. Mas a verdade é que a luta começa muito antes. Eu quero entender o que se ganha em poucos segundos e o que se pode perder muito antes do fim. Anos atrás, conheci um cara incrível, habilidoso, no auge, subindo no mundo da luta. Tinha o respeito de todos, não só porque era bom, mas porque era simples, humilde. Tratava bem qualquer pessoa. Um dia, me disse que ia deixar a vida de lutador. Sabia que uma hora essa jornada ia ter fim e que nem a fama, nem o dinheiro pagavam o tempo longe da família. E foi o que fez. Isso nunca saiu da minha cabeça. Hoje, ele não tá mais aqui. E eu vejo que estava certo. E que era muito mais incrível do que eu pensava. Anos depois, conheci outro atleta que pensa igual. E está tentando levar tudo. Ele tá lutando. E eu quero saber como tá tentando fazer isso. É difícil, cara, falar da minha família porque é complicado, velho. Eu emociono muito fácil de falar da minha família porque é o meu bem mais precioso, né? Mas assim, eu tenho certeza que ela se orgulha de mim, sabe? Minha esposa também, eu tenho certeza que ela tem um orgulho muito grande de mim. Porque tudo que eu faço é pra quê? É pra minha casa. O meu pensamento sempre é dentro. É pra minha família. Pra minha família. Eu cuido dos de dentro da minha casa primeiro, pra depois eu pensar em alguma coisa. Então, eu tenho a certeza que eu sou um orgulho pra todas elas. Elas tentam achar ali uma forma de me deixar o mais tranquilo possível para mim não sobrecarregar tanto, né? Eu já tenho esse, vamos dizer, um peso de lutar pela minha família. Como que eu vou trazer a vitória para casa? Que eu falo para elas, eu vou trazer essa vitória. Em questão de temperamento, comportamento de quando eu tô em dieta, eu não trago isso para dentro de casa. Eu passo ali a minha tempestade sozinho, cara. Elas não têm culpa, né, de nada disso que tá acontecendo. Eu escolhi viver isso. E eu escolhi viver isso não só pra mim, não é só por mim mais hoje. É por elas. Então eu acho que o que a minha família tenta decifrar ali é como que eu vou fazer acontecer, o que tá passando na minha mente, que tá machucando assim, né, tá doendo, corte de peso, treino é muito desgastante, sabe que no último dia pra mim vai ser uma luta muito grande, mas elas tentam trazer esse refrigério pra mim, sabe? Elas tentam me decifrar ali no momento que nem eu mesmo sei o que vai acontecer, sei eu tenho que confiar no meu trabalho, né? Mas eu não sei, do outro lado tanta pessoa treinando também.
Olá, eu sou o professor Michael Rodrigues Albuquerque, sou professor aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente eu estou como diretor do Centro de Treinamento Esportivo do FMG. E atualmente oriento mestrado e doutorado aqui na Escola de Educação Física, nas modalidades de luta inclusive. O esporte, ele tem várias vertentes, né? Então a gente pode olhar o esporte por vários caminhos. Caminho 1, né, o esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de alto rendimento, né? De um modo geral, né, em um contexto mais geral, principalmente falando de lutas, artes marciais, né, as questões filosóficas das artes marciais, elas são muito presentes e muito enraizadas nessas modalidades. Contudo, quando essas modalidades se tornam esportes, elas começam a ter dicotomia. Então, como é que eu vou trabalhar em relação a isso? E um ponto-chave, por exemplo, são as perdas de peso. Vai dizer que a perda de peso é algo bom, ou a perda de peso, da forma como ela é feita, ela é algo ruim, né? Mas ela só é feita porque as regras do esporte permitem que elas sejam feitas dessa forma. Então a grande dicotomia é, eu sou da arte marcial, eu sou do esporte. Se eu fosse da arte marcial, não fazia sentido, enquanto filosofia, enquanto método, busca do bem-estar, busca do equilíbrio, você realizar, por exemplo, a perda de peso. Contudo, no esporte, existe essa perda de peso só existe porque faz parte da regra, e aí, quando você está nessa dicotomia esporte, o que define não é a filosofia, o que define é a regra. E esse é o ponto que a gente precisa destacar, que nas lutas a filosofia ela é muito importante, mas no esporte é as regras que definem o comportamento, então vai depender muito de quais as regras estão envolvidas. Tanto a sua família tenta esconder as próprias angústias que ela passa para não trazer isso para você, e você faz o mesmo. Eu faço o mesmo, exatamente. Então assim, eu trago isso, sabe? Eu falo, às vezes eu venho de um treino, cara, difícil, que às vezes eu me frustrei tanto num treino, porque acontece muito isso. Eu tô fazendo uma parada no treino, às vezes hoje eu faço certo, mas amanhã eu chego e faço tudo errado. Aí o professor puxa minha orelha, mano, eu tenho uma coisa comigo que eu detesto ser chamado a atenção. Não que eu faça tudo certo, não, a gente vai ser chamado a atenção, não tem jeito, mas quando me chama a atenção numa coisa que eu sei fazer, então, velho, aquilo acaba comigo. Então assim, eu venho pra casa, às vezes eu venho chorando dentro do carro, ou às vezes até mesmo na moto eu venho chorando, cara, chorando, falo, desse jeito que eu tô fazendo não vai acontecer, então, mas depois que eu estacionei ali, que eu tranquei o carro, eu tranco tudo lá dentro. Eu não trago essa dor pra dentro de casa, porque a minha família, velho, eu vivo por elas, eu tô fazendo por elas, então eu vou trazer qualquer tipo de tristeza pra dentro da minha casa, eu não acho justo. Então eu tranco tudo lá fora, fica tudo lá fora. E vou com ali minha mente ali toda bagunçada, mas eu vou tentando me resolver e uma hora passa. No outro dia eu vou lá e conserto tudo de novo. E vambora pra frente. Eu já acompanho atletas, né, com uma certa frequência já há alguns anos, principalmente relacionado ao centro de treinamento esportivo, e eu posso dizer com muita tranquilidade que ser atleta não é fácil. Para ser atleta, ele precisa do seu corpo muito bem trabalhado, ele precisa da sua mente muito bem trabalhada, ele precisa de vários aspectos muito bem trabalhados, e isso exige, né, que ele abra mão de muitos aspectos. Quais desses aspectos, por exemplo, da vida social, né, da família, dos amigos. E nesse ponto, talvez um dos pontos chaves, né, que a gente precisa entender no atleta de alto rendimento é que aquelas pessoas que estão em volta, elas precisam fazer mais por ele do que esperar por ele. Porque como a vida é tão restrita, como os compromissos são muito grandes e muito extensos, porque ele precisa estar bem a todo momento, a gente precisa de famílias que precisam de amigos que estejam dispostos a ser mais proativos nesse tipo de relação. Então, por isso, é de suma importância que aqueles atletas, e a gente consegue ver isso, né, que vários atletas demonstram isso, que quando eles estão bem porque a família dele também está bem, que a família dá esse suporte. Então todos agradecem a família e os amigos, porque isso é um ponto-chave. Então muito provavelmente os atletas de alto rendimento que chegam são aqueles que têm famílias e amigos proativos e que entendem
que aquela ausência que ele tem, que aquela dificuldade que eles têm de viver isso é muito grande. Então eles conseguem entender isso. E mais do que isso, né? São atletas resilientes que nesse contexto em que, olha, eu não tenho tanto suporte, eu preciso superar isso e eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Wagner, uma vez você me contou que quando você veio pra cá, veio sozinho, né? E família ficou. Conta um pouquinho como é que era ficar separado. Eu morei 2 anos, né? Na República. Quando eu vim de Nova Era, a Ana tava com apenas 6 meses de idade. E eu vim pra cá, sim, eu tinha a noite e o dia, né? E Deus na minha vida sempre. Não sabia se ia acontecer alguma coisa, se não ia. Eu falei pra Janaína, olha, eu ganhei a oportunidade da minha vida de ir pra Contagem, treinar na maior academia, pra mim é a maior academia do mundo, cara. Tim Borracha é fora da curva. Mas eu não vou conseguir trabalhar, não vou, enfim. E ela me apoiou, né? Vai, segue seu sonho. E se não der certo, a gente vai estar junto. Então, assim, essa palavra dela pra mim foi muito forte, né? Então eu vim com a Ana com 6 meses. Ia em casa de, sei lá, 15 em 15, 20 em dias. Tinha vezes que demorava mais porque eu não tinha o dinheiro, sabe, velho, da passagem, mano. Não tinha. Eu tive que pegar dinheiro emprestado até com minha esposa mesmo pra eu poder ver minha filha, sabe, cara. Isso foi marcante demais. Pô, o que mais me doeu em tudo isso foi no primeiro aninho da minha filha que a gente fez uma festinha, ou não, né? Porque quem fez foi minha esposa que fez, foi tudo. Ela que preparou lá. Porque na época, eu tava... Nossa, uma fase muito difícil. Mas eu cheguei pro aniversário de 1 aninho da Ana e eu fui carregar, ela não me conheceu, cara. Isso aí pra mim, cara, foi uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, sabe? Aí eu falei, eu preciso trazer minha família. Chegar lá e ela não me conhecer, cara. Foi terrível, sabe? Mas o fato de eu acordar todos os dias de manhã falando, eu posso buscar, eu tenho que fazer por onde. Isso me mantinha de pé. E eu falava, eu tenho que lutar pela minha família. Pela minha família. Então, o que eu fazia? Não tinha dinheiro pra comprar um sabonete? Velho. Beleza, pô. Tomava banho com detergente da pia. Eu morava todo na República, né? Sempre tinha. Tomava banho com aquilo ali. E saber que eu tinha minha família pra cuidar. Então, de um jeito ou de outro, eu ia ter que fazer aquilo acontecer. E isso me dava força pra trabalhar. E fazer as coisas, sabe? E tudo foi acontecendo. Daí eu fui buscando forças em Deus, acreditando que o jogo ia virar. E tá sendo assim até hoje. Mas hoje, graças a Deus, tá um pouco melhor. Mas, poxa, foi foda. A alta performance exige que a gente tenha envolvimento em determinados processos. E a gente não pode esquecer que a vida ela é muito mais ampla do que aquele espaço que ele está vivendo como atleta. Então, ou seja, existem todo um ecossistema em volta, e esse ecossistema também contempla talvez o ponto mais importante da vida de qualquer pessoa, ou pelo menos da grande maioria das pessoas, que é a paternidade ou maternidade.
Então você tem uma relação dicotômica, ou seja, eu tenho os compromissos de ser atleta e eu tenho uma responsabilidade de cuidar de uma pessoa. E aí tem 2 pontos importantes. O primeiro deles é, quando você tem filhos, você pode ser um motor muito grande para aquele processo, porque você ganha uma nova motivação, você quer ser exemplo, você quer mostrar que pode, você quer apresentar aquilo de importante para os filhos. Então, o primeiro aspecto é esse. Contudo, como dito anteriormente nas questões da família, certamente aquele filho não vai ter o pai ou a mãe o tempo inteiro, 100%. Então você tem aquela dicotomia, inclusive, da cobrança. Então você tem os pontos positivos e a cobrança também vindo com aquele fôlego todo, porque é uma pessoa extremamente importante. Nesse caso, a gente precisa pensar que nos tempos livres existe prioridade. E por isso que os amigos, a família, ou principalmente o entorno, precisa entender que aquele ecossistema mais próximo vai ter que ser prioridade. Então, nesse caso, vai ser difícil, mas a gente pode olhar como motor. Então, os filhos passam também a ser um motor muito grande para aquelas conquistas. Olha, essa minha última luta foi a primeira vez que as minhas meninas foram juntamente comigo num evento maior, né, de uma posição maior, com a responsabilidade maior, que é a defesa de um cinturão. Ver as minhas filhas ali, ver minha esposa, ver as pessoas que eu gosto, né, juntamente tava um grande amigo meu e a família dele também. Quando eu entrei no octógono, que eu olhei e vi as meninas, vi a Janaína, pô, vi minha família toda ali, cara, que me deu um aperto no peito. Me deu uma vontade de chorar, cara, eu sei o peso que estaria pra mim se caso a vitória não viesse. Mas o que ia acarretar na cabeça das minhas filhas ia ser muito marcante, sabe? Da primeira vez eu levar elas pra ver eu defender o cinturão, que elas falam que tanto é delas, e talvez não acontecesse, iria me doer demais. Não se caso eu não ganhar essa luta. Eu vou ganhar essa luta pra mim, velho. Eu vou trabalhar e vou fazer acontecer de novo. Mas o fato das minhas meninas estarem ali, nossa, cara. E o Borracha Wagner volta pra luta, e eu comecei a olhar pra baixo. Porque se eu olhar diretamente pra elas, eu não ia conseguir segurar as lágrimas. Eu tava muito emocionado mesmo, sabe? Muito emocionado. Viver isso foi forte, cara. Foi muito forte. Eu tive que me recompor ali, não sei quantas vezes, o Borracha me chamando pra voltar pra luta. Mas no final deu tudo certo, eu consegui me concentrar, sabe? Que aí eu consegui voltar totalmente meu foco pro que eu ia fazer ali. Mas foi bem marcante esse momento.